Oi, eu sou Luísa Mandetta, você continua comigo a leitura do livro Uma Jornada de Autodescoberta e hoje a gente continua a leitura do capítulo 3, no título O 8 no Trabalho. O capítulo 3 é sobre o tipo 8 no Eneagrama, mas se não me falha a memória, a gente já está talvez no terceiro vídeo sobre esse vídeo ou áudio, né? Sobre esse capítulo, né? Sobre esse tipo. Então não comece por aqui porque muita água já rolou. E os autores trazem coisas tão interessantes, né, como ele mesmo diz, é uma cartilha, é um livro que aparentemente não é profundo, mas tem tantos insights, tantas visões importantes, relevantes acerca do Eneagrama e dos tipos, então vale a pena você voltar. No primeiro capítulo ele fala sobre o encontro, né, dele com a sabedoria do Eneagrama, como é que foi, em qual contexto, é bem bacana. No segundo ele foca na descoberta do tipo, em caminhos de descobrir o tipo, e faz vários disclaimers, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu gosto muito desse tema, acho que é um tema importante, a maioria das pessoas está identificada errada, e a gente precisa fazer um freio na ansiedade, na velocidade do mundo, quando a gente fala sobre Eneagrama. Eneagrama sabedoria não combina com pressa. Então, muitas vezes a gente acha que, né, tem certeza do próprio tipo porque fez um curso de 3 dias, ou um teste, ou um vídeo de 15 minutos, e tem gente que tem conhecimento de Eneagrama há mais de meses, há mais de ano, que está identificado errado, então é um capítulo importante. Agora, bora lá na nossa continuação do capítulo 3, o subtítulo é O 8 no Trabalho. Vamos ver o que essa personalidade marcante vai aprontar aqui no ambiente do trabalho, e é o ambiente deles, né? O 8, ele veio no mundo para trabalhar, ele veio no mundo para fazer, muitos deles têm dificuldade em parar, e então vamos ver o que ele traz aqui, a gente vai comentando. O 8 no trabalho. É possível encontrar um 8 em qualquer profissão. Pode ser um ótimo promotor, ou advogado de defesa, técnico, missionário, empresário ou administrador. Como gosta de estar no comando, sem limites impostos por outros, com frequência o 8 trabalha por conta própria. Quando funcionário, o 8 pode ser uma contribuição valiosa ou dar muito trabalho. E, em geral, acaba fazendo ambos. Se você tem a sorte de contar com o 8 em sua equipe e quer que ele tenha um bom desempenho, mantenha os canais de comunicação abertos e não o surpreenda mudando as regras ou anunciando uma súbita mudança de planos. O 8 é extremamente intuitivo e lê o mundo de forma visceral. Por isso consegue farejar engano ou falta de integridade a quilômetros de distância. Caso ele confie em você, pode ficar tranquilo. Se não, durma com o olho aberto. Um adendo aqui, né? Não mude os planos, mas espere que ele vai mudar os planos se ele entender que é justo, se ele entender que é correto ou que é bom para ele, né? Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com o 8 justamente porque eles são muito bons em jogar as regras no lixo, rasgar contrato e lidar e seguir com as próprias leis, digamos assim. Aí pode dar bastante problema, né, para as pessoas que estão ao redor. O 8 sempre quer saber que detém o poder para desafiar e testar regularmente sua autoridade. Por isso, você precisa estabelecer limites, fornecer feedback regular e honesto, bem como criar fronteiras claras e razoáveis. O 8 segue um líder que sabe com clareza onde está indo. Não tem a menor paciência para um líder indeciso ou sem coragem para se comprometer com o curso da ação e ir em frente. Como o 8 procura um líder forte, ou você precisa ser essa figura e prover direcionamento claro, ou colocar outra pessoa com mais presença de espírito para ser responsável por ele. Também é importante mantê-lo em atividade. Um 8 entediado é como um cão filhote trancado em casa o dia inteiro. Ou você o mantém ocupado, ou seja, dê grandes missões para ele, ou ele corroerá tudo em sua casa até a estrutura. Amei, gente. Amei essa metáfora aqui, ó. Vamos de novo. Um 8 entediado é como um cão filhote trancado em casa o dia inteiro. Ou você o mantém ocupado, ou ele corroerá tudo em sua casa, até a estrutura. Mas quando você estiver contra a parede, é ótimo ter um 8 na equipe. Ele é criativo, inteligente, destemido, ótimo solucionador de problemas, disposto até a dormir no chão para ter certeza de que o trabalho ficará pronto. O mundo corporativo capitalista idolatra o tipo 8. Eu tô rindo porque um aluno meu, tipo 8, me mandou um print, né, da internet, que no Google, acho que ele entrou no Google e perguntou pro Google, uma dessas coisas, não sei se é Google, qual que é o melhor tipo no Eneagrama, e lá fala o tipo 8.
E aí ele mandou morrendo de rir, né? Ele é um 8 bem estudado, bem maduro. E ele é o Luiz, olha aqui. Um 8 imaturo vai olhar isso e vai ter certeza, né? E a gente sabe que não, né? A gente sabe que todo mundo tem muitas habilidades, mas eu concordo com essa frase dele, né? O mundo corporativo capitalista idolatra o tipo 8. É uma pessoa focada no trabalho que vai dar resultado, reprime as emoções ao máximo, então é mais ou menos aquilo que precisa mesmo, né? Também valorizo 3, mas ainda não chegamos lá. São pessoas como Jack Welch, ex-presidente da AGE, cuja franqueza mal afamada e estilo de liderança durão fizeram a linha de produção da companhia crescer exponencialmente, mas também lhe conferiram o apelido de Jack Neutron. Não sabemos se isso fez diminuir um pouco o ritmo. A despeito de tudo, a presença dominadora do 8 e sua energia sem limites transmitem confiança para os outros e as pessoas o seguem. Isso se você for homem. Agora ele vai falar um capítulo, um subtítulo sobre as mulheres do tipo 8. Tanta coisa para falar sobre isso. Vamos ver o que ele fala e eu completo qualquer coisa aqui. Mas é um tema interessante. O gênero faz diferença em como a vida se desenrola para um 8. No meio da década de 60, meu pai estava desempregado e nossa família sem dinheiro. Falida mesmo, do tipo que precisava colocar folhas de jornal dentro do sapato para manter os pés secos na chuva. Para colocar comida na mesa. Minha mãe, tipo 8, conseguiu o emprego de secretária em uma pequena editora em Greenwich. Ele falou da mãe. Lembra lá no começo que eu falei assim, deixa eu lembrar se a mãe dele era tipo 8 ou não, mas enfim, né? Ele falou agora. Então, ele tem uma filha 8 e a mãe 8. Naquela época, grupos de homens que haviam estudado nas melhores escolas particulares para meninos dominavam o mundo editorial. Isso não deteve minha mãe. 15 anos depois de ser contratada para datilografar e fazer café, ela foi nomeada vice-presidente e editora da empresa. Isso é o caminho do 8, né? Muitos 8 têm esse caminho, que é o caminho do 0 ao milhão, né? Digamos assim, no sentido de que, para eles, e de certa maneira isso é uma verdade, né? Entre muitas aspas, mas o mundo é de quem faz. E o mundo não é apenas de quem vai fazendo, o mundo é de quem faz e tem resultado positivo. Então não importa muito, né? Quantas e quantas vezes eu já vi tipo 8 menosprezando diploma, currículo e dando valor mesmo para quem tem sangue nos olhos. Então é um valor que ele dá muito mais valor para realmente quem tem resultado através das ações do que quem tem currículo, tá? De certo modo, isso importa muito mais para eles, né? Assim é o 8, extremamente determinado, durão, decidido, inovador, despachado, realizador daquilo que as pessoas dizem que não dá para fazer. Ele faz as coisas acontecerem. É uma piadinha do mundo do Enneagrama, né? A gente diz isso, né? Não fala pro tipo 3 e pro tipo 8 que é impossível, porque você vai perder ele, né? Algumas semanas, alguns meses, porque eles gostam de provar para você que não é impossível. Quando minha mãe reflete sobre os anos em que passou no mercado de trabalho, conta que as mulheres tipo 8 são o número mais incompreendido e injustiçado no Enneagrama. Bom, quem é aluno do Domingos Cunha já deve ter escutado ele falar. Domingos é um grande professor de Enneagrama, ele é um tipo 8. E por vezes eu já ouvi ele falando isso, né? O 8 é o mais injustiçado do Enneagrama, então as pessoas têm uma visão dele completamente diferente. Engraçado ele falar isso agora, né? O autor falando isso que a mãe falou, e eu me lembrei da fala também do Domingos, que é um professor de Enneagrama tipo 8. Em nossa cultura, um homem tipo 8 é respeitado e reverenciado, né? Vamos ver o que ela vai falar aqui das mulheres, né? Ela diz que as mulheres são injustiçadas, mas o Domingos, que é um homem, também se sente injustiçado. Vamos ver como é que vai ficar esse impasse aqui. As pessoas os veem como leões que mostram a que vieram. Infelizmente, todos conhecemos a palavra que essas mesmas pessoas usam para descrever uma mulher que assume o comando no ambiente de trabalho ou na comunidade. Alguém que se posiciona em defesa daquilo em que acredita, se recusa a ser maltratada pelas pessoas e consegue realizar a tarefa necessária. Nem preciso dizer qual é, certo? Muitas mulheres tipo 8 passam pela vida coçando a cabeça e pensando: por que as pessoas me veem e me tratam assim? Os inseguros e os que se sentem ameaçados com facilidade poderiam fazer a gentileza de colocar uma mordaça na boca e tirar essas mulheres do castigo para que continuem a viver sem mais interrupções? O autor pede aqui, né? Com a sensibilidade, eu imagino, né? Com a sensibilidade de um 4
E por acompanhar de perto não só os alunos e clientes dele, mas a mãe e a filha. Né? O que ele quis dizer é que essas mulheres 8, elas são taxadas como mulher masculina, né? Mulher masculinizada, nesse sentido, porque quando a gente pensa, né, no arquétipo feminino, a gente vai pensar em uma pessoa indefesa, uma pessoa que precisa de proteção, uma, né, menininha delicada, que vai gostar de pedir opiniões, de dividir os seus medos, e isso não acontece na mulher 8. E essa é uma das grandes belezas do Eneagrama, é você conseguir entender um mundo que é completamente diferente do seu. Né? Então, um homem que não é 8, ao olhar uma mulher 8, né, uma sociedade em geral, pessoas que não têm muita noção de como as outras funcionam, a gente sabe que as pessoas são diferentes, mas no dia a dia é nítido que ninguém realmente, que ninguém não, mas que a maioria das pessoas sabem na teoria, mas não vivenciam isso na prática. Então, por ser uma mulher totalmente diferente do arquétipo da mulher, né, que, sei lá, que a sociedade imagina, elas vão ter essa dificuldade mesmo de ser confundidas com mulheres masculinizadas e essas questões aí. Asas. Lembre-se, cada tipo básico tem personalidade e incorpora os atributos de pelo menos um dos números de qualquer um dos lados do diagrama. Isso se chama asa. Se você é tipo 8 e sabe qual de suas asas colore mais sua personalidade, pode dizer, sou 8 com asa 7. Ou, sou 8 com asa 9. Ou ainda, como dizem meus amigos escoceses, sou 8 com um tiquinho de 7 no sangue. Deve ser o similar pra gente do mineiro, né? Um tiquinho de 7 no sangue, adorei isso. Ainda não aprendemos as características distintivas do 7, o entusiasta, e do 9, o pacificador. Mas isso não precisa nos impedir de ver como cada uma dessas asas, acrescenta cor e sabor à personalidade de um 8. 8 com asa 7. Essa combinação pode ser extravagante. Gente, quando falo 8 com asa 7, eu lembrei, para quem é meu aluno, para quem é meu aluno, né, meu seguidor, eu lembro de cara meio que com 8 sexual, sabe? Mas é óbvio, né? Não precisa ser 8 sexual para ter asa 7. Essa combinação pode ser extravagante. As pessoas 8 com asa 7 são extrovertidas, cheias de energia, divertida, refletindo a personalidade radiante do 7. Também são ambiciosas, também dá para lembrar aqui do 8 social, né? Não só do sexual. Também são ambiciosas, impulsivas e às vezes inconsequentes. Curtem a vida ao máximo, são as mais ativas de todos os números e também as mais empreendedoras. A energia do 7 mascara a parte mais desconfiada do 8. Por isso, o 8 asa 7 tende a ser mais sociável e gregário do que os outros indivíduos tipo 8. 8 com asa 9. O 8 com asa 9 aborda a vida de maneira mais comedida. É mais acessível e aberto à cooperação, em vez de pender para a competição. Isso harmoniza com a tendência do 9 de desempenhar um papel pacificador. Por causa do dom de mediação do 9, esse 8 não é comum. Um 8 asa 9 pode ser um indivíduo conciliador. É apoiador, modesto e menos espalhafatoso. Os outros gostam de seguir sua liderança. Quando o dom do 9 de ver os dois lados da questão fica disponível para o 8, esse se torna um negociador de sucesso, tanto em situações de pouca relevância quanto nas mais importantes. Não tem como não lembrar do 8 social, né? Que é o negociador mais competente que existe dos 27 subtipos. E é claro que um 8, asa 9, ou mesmo um 8 social maduro, ele deixa um rastro de construção gigantesco, porque a gente está unindo coisas aqui que são muito fortes, né? Energias muito fortes, força física, senso de justiça, facilidade de ter um trabalho físico mesmo, fora da realidade, acima da média. Então, tudo isso norteado por coisas boas, Ave Maria, só tem resultado bom, né? Muito bem. Estresse e segurança. Estresse. Quando o 8 se estressa, ele se desloca para o 5, o investigador, e assume as características mais prejudiciais associadas a esse número. Ele se retrai, tem muito tipo 8 que usa a palavra entrincheirado, né? Quando eu já escutei muito 8 falando, eu me sinto entrincheirado.
Ok, vamos lá. Ele se retrai e se desconecta ainda mais de suas emoções. Alguns têm insônia e deixam de cuidar de si, comendo mal e abandonando os exercícios físicos. Nesse território, o 8 se torna mais reservado e hipervigilante, com medo de ser traído. Também pode não dar o braço a torcer e se tornar ainda mais intransigente do que de costume. Não é fácil. Segurança. O 8 se desloca para... gente, você viu que ele usou estresse e segurança? Tem gente que vai usar desintegração, integração. Tem gente que vai usar neutralização, caminho de desenvolvimento e... enfim. Bom, a gente vai ver diversos autores e professores usando números diferentes, mas assim, estresse, flecha a favor do número, né? Então, se você olhar no símbolo do Eneagrama, a flecha a favor vai para o ponto 5, segurança, flecha contrária. Então, desenvolvimento, neutralização, flecha contrária. É muito mais difícil, né? Se desenvolver, neutralizar o vício, do que entrar em estresse. Então, flecha ao contrário. O 8 se desloca para o lado saudável, ele vai falar da segurança agora, tá? O 8 se desloca para o lado saudável do 2 quando é insegurança. Torna-se mais cuidadoso e não se preocupa tanto em esconder sua natureza tenra e bondosa. Nesse território, ele não insiste na correção absoluta de suas crenças e opiniões, mas aprende a ouvir e a valorizar o ponto de vista das outras pessoas também. Começa a confiar em algo maior que ele mesmo. Sim, há coisas no universo maiores que uma pessoa tipo Rita. Ele está aqui dando uma pincelada de crítica, né? A lá tipo 4. E permite que os outros cuidem dele. E isso mesmo que por um breve período, deixa todos felizes. O 8 conectado ao seu lado positivo do 2 reconhece que, em geral, a justiça é uma realidade além de seu controle e que é melhor deixar a vingança nas mãos de Deus, pelo menos por enquanto. Tem uma palavra aqui chave, né, desse movimento do 8 para o 2, que é empatia. Então, o 2 muito saudável, ele costuma ser muito empático. E o 8 tem dificuldade com essa empatia porque ele acha que, por exemplo, uma pessoa que sofre muito é uma pessoa fraca. Uma pessoa que não tem muita energia é uma pessoa preguiçosa. Para dar alguns exemplos mais triviais, assim. Então, ele alarga, né, a boca da sacola em relação à empatia, ao coração. Transformação espiritual. No livro O Anseio Sagrado, o autor católico Ronald Hollister descreve Eros como um fogo inextinguível, uma inquietação, um anseio, um desassossego, uma fome, uma solidão, uma nostalgia pungente, uma condição selvagem que não pode ser domada, uma dor arrebatadora congênita que se encontra no centro da experiência humana e consiste na força primordial que impulsiona tudo o mais. Nossa, que lindo, né, gente? Essa descrição de Eros. E essa foi a descrição de Eros por esse autor aqui desse livro, O Anseio Sagrado. Suzane e eu temos o palpite de que as pessoas de tipo 8 estão mais em contato com o Eros divino do que o restante de nós. Faz sentido, né? Muita intensidade. Ou foram dotados com uma porção maior desse atributo. São criaturas finitas tentando administrar um tanque transbordante de desejos infinitos. Eu amei isso. São criaturas finitas tentando administrar um tanque transbordante de desejos infinitos. É muita coisa para dar conta. Isso que o tipo 8 faz, né? Às vezes ele coloca a agenda dele. Hoje eu respondi uma mensagem no Insta sobre ansiedade, que costuma não ser o tema do 8, mas a pessoa me perguntando sobre ansiedade e eu coloquei, olha, coloca seus compromissos na agenda, né? Uma das minhas dicas. E não esqueça de colocar o tempo de deslocamento, o tempo que você vai precisar de, né, levantar, tomar uma água, se deslocar, ir para um outro local, enfim. E o 8 geralmente ele esquece disso, ele vai colocando... como a gente brinca aqui no estado de São Paulo, é tentar colocar São Paulo dentro de Itu, né? São Paulo tem 20 milhões de habitantes durante a semana. E Itu, eu não sei, deve ter 200 mil, realmente não sei. Mas assim, é tentar colocar, né, uma coisa muito grande dentro de uma coisa finita, né? Que a nossa saúde é finita, a nossa agenda é finita, o nosso recurso é finito. E eles não têm muita noção disso. Isso pode ser muito bonito ou pode ser o caminho da destruição mesmo do 8. É muita coisa para dar conta. Quando há apropriadamente contido, seu fogo pode receber as pessoas com segurança e aquecê-las. Mas, assim como todo fogo, se não for rodeado por uma certa autodisciplina, vai levar a casa abaixo. Quando o 8 está espiritualmente bem e consciente de si mesmo, é uma central de energia, destemido, magnânimo, inspirador, ativo, apoiador, leal, confiante, intuitivo, comprometido e tolerante em relação a quem é mais fraco que ele.
Quando o 8 coloca a vida em piloto automático e cai no sono espiritual, deixando de assumir o controle da sua personalidade, torna-se excessivo, sem o menor pudor, inconsequente, arrogante, intransigente ao máximo e, às vezes, até cruel. Eu adoraria ajudar as pessoas tipo 8 a entrar em contato com a inocência infantil, da qual abriram mão cedo demais, e a restaurar sua confiança na humanidade. Gostaria de lhes prometer que nunca serão traídos, mas não posso fazer isso. Em algum momento, todos passaremos por essa experiência. A mensagem de cura que o 8 precisa conhecer e sentir, e na qual precisa crer, é essa. Há muita gente confiável no mundo e, embora o risco de traição seja real, amor e conexão continuarão a lhe escapar, a menos que receba de bom grado a criança inocente e indefesa que um dia foi e se reconecte com ela. Sim, ser traído é extremamente doloroso, mas não acontece com a frequência que o 8 teme. E, se quando acontecer, ele será forte quando acontecer, ele será forte o suficiente para superar. Como o 8 gosta de pessoas francas e diretas, vou ser brutalmente honesto. Viver debaixo de uma fachada de extravagância e dureza para mascarar o medo de dano emocional é sinal de covardia, não de coragem. Arriscar-se a ser vulnerável e amar é que requer bravura. Ai, gente, isso dói pra quem é 8, né? Isso dói pra quem é 6 contrafóbico também. Dizem que o vício, né, a paixão do 6 contrafóbico não é o medo, é a ousadia. Então é preciso ter muito mais coragem pra você, de fato, abaixar a guarda do que você ser um valentão. Então é mais ou menos esse o recado que ele tá dando. Você é forte o bastante para tirar a máscara de intimidação e aspereza? Essa é a pergunta a se fazer. Gosto dos livros de Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade e A Arte da Imperfeição. Sugiro que as pessoas tipo 8 leiam os dois, 2 vezes. Em A Arte da Imperfeição, Brown escreve, abre aspas, aceitar nossa vulnerabilidade é arriscado, mas nem de longe tão perigoso quanto abrir mão de amar, pertencer e se alegrar. As experiências que nos tornam mais vulneráveis. Vou ler de novo, tá? Abre aspas. Aceitar nossa vulnerabilidade é arriscado, mas nem de longe tão perigoso quanto abrir mão de amar, pertencer e se alegrar. As experiências que nos tornam mais vulneráveis. Somente quando somos corajosos o suficiente para explorar as trevas é que descobrimos o poder infinito da nossa luz. Fecha aspas. Brown tem uma tese. A vulnerabilidade é a base do amor e dos relacionamentos. Se o 8 deseja amar e ser amado, precisa se arriscar e abrir mão e abrir o coração e revelar seus sentimentos mais íntimos a poucas pessoas dignas de confiança. É o preço para ser aceito. Então vamos lá, uma curiosidade sobre a Brené Brown. Eu nunca vi ela falando sobre subtipo no Eneagrama, mas eu já vi ela falando sobre o tipo. Ela falou que chegava em vários locais e as pessoas falavam, você tem que conhecer o Eneagrama, você é uma 3 no Eneagrama. E, segundo ela se incomodava um pouco com isso, né? E a gente sabe que isso pode incomodar mesmo, né? É altamente inadequado. E aí ela foi estudar sobre o Eneagrama e se reconheceu como 1. E eu, olhando de fora, consigo perceber, enfim, seria legal até se alguém já visse ela falando, compartilhe comigo, mas eu nunca mais vi ela falando, até porque ela teve uma experiência muito ruim com o professor dela de Eneagrama, que causou várias consequências muito negativas. Ela teve contato com um grande professor de Eneagrama dos Estados Unidos, que, por sinal, era um tipo 8, muito, né, com comportamentos muito prejudiciais, e que foi comprovado que ele teve, assediou mais de 50 pessoas. Essas 50 pessoas entraram em contato com a Brené Brown porque ela tinha feito um podcast com esse professor e pedindo, pelo amor de Deus, para não dar palco para ele, para não dar voz para ele. E ela é uma mulher, como toda boa tipo 1. Eu olho de fora e consigo ver ela como um sexual, mas confesso que não a conheço, tá? Não a conheço, nunca vi grandes coisas dela, né, pra ter certeza, ou pra aumentar o meu nível de hipótese. Mas o fato é que é legal a gente escutar, entender a obra da pessoa através da ótica de vida dela. Então, como um sexual costuma ser primo e irmão do tipo 8. Eu tô cansada de ver homens e mulheres, e talvez um pouco mais as mulheres, confundidas como tipo 8, mas que na verdade são homossexual. E que pessoalmente, e muitas vezes online, né, que é o trabalho que eu faço também, a gente consegue desfazer essa confusão, que é uma das confusões clássicas do Eneagrama, através de estrutura corporal, através do rosto. Muitas vezes o tipo 1 ele tem
transbordado a rigidez, muito mais do que aquela calma e a busca pela liderança que o 8 tem. Tem uma série de coisas que dá para fazer a diferença. Mas só abrindo parênteses para quem gosta aí de saber a contextualização, eu gosto muito de conhecer as obras de pessoas, né, que são relevantes. Quando eu conheço o tipo delas, eu acho que dá uma cor diferente, né? E é legal saber o tanto que ele trouxe exemplos dela para falar do tipo 8, a gente imaginando num cenário dela ser uma unsexual, como combina algumas dores, né? Isso daí é muito bacana. Pena que ela teve essa experiência ruim, né, com o Enneagrama, ela se encantou, se apaixonou. A primeira experiência foi, as pessoas ficam falando que eu sou tipo 3, ficam falando que eu sou um número, eu não tô gostando disso. Aí ela foi, estudou Enneagrama, meio que se encantou. Aí foi atrás desse professor, ficou muito encantada, porque, se não me falha a memória, ele é um 8 social. Ela ficou extremamente encantada, ela só queria falar sobre isso. E aí, quando ela veio, né, num podcast com ele, que inclusive é um podcast maravilhoso, mas ele tá fora do ar, né? Eu não sei se tem isso, né? Pirata, mas ela tirou do ar. E um podcast maravilhoso, né? Imagina um 8 social, fala super bem sobre o Enneagrama, tem muitos livros escritos. E depois ela tomou esse baque de descobrir, né, que esse grande professor, ele na verdade foi por um período da vida um grande assediador, ela meio que retraiu. Depois eu nunca mais vi ela falando sobre Enneagrama, o que é uma pena mesmo. Vamos continuar aqui. Fofocas à parte. Fofocas enneagramáticas à parte, vamos voltar aqui para a leitura. Quando sou fraco, então é que sou forte. Abre aspas. Quando sou fraco, então é que sou forte. Fecha aspas. É isso que Paulo disse, e creio que ele estava certo. As pessoas do tipo 8 deveriam escrever essas palavras em um cartão, afixá-lo no espelho do seu banheiro e transformá-la no mantra de sua vida. Bem melhor do que, abre aspas, ou é do meu jeito, ou jeito nenhum. Fecha aspas, que é uma expressão muito voltada, muito relacionada ao tipo 8, né? É do meu jeito ou jeito nenhum. Então, muito melhor seria se o 8 lembrasse desse mantra. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E os 8, quando eles percebem isso, eu acho que toda essa força que ele tem de realização, também quando ele está com uma boa intenção, uma reta intenção, né, quando a vida também proporciona algumas circunstâncias, ele tem um poder de transformação muito gigante, muito. E todos nós temos coisas importantes a fazer nessa vida. E o 8, ele tem uma responsabilidade, a quem muito é dado, muito é cobrado, então ele tem uma responsabilidade muito grande porque ele movimenta, ele suga muito, né, da terra, ele suga muito do ambiente e retorna muito. Então, ele movimenta recursos, ele movimenta pessoas, ele movimenta, ele não deixa pedra sobre pedra. Então, é meio que obrigatório ele buscar esse desenvolvimento. Todos nós precisamos buscar o nosso desenvolvimento para fazer um rastro de destruição menor na nossa vida. Mas quando o 8 consegue fazer isso, a gente ganha muito. Todos nós ganhamos muito. Gente, evoluímos mais. O próximo título, ele vai dar 10 caminhos de transformação para o 8. E vai ser interessante. Vamos desmembrar esse vídeo pra gente ter calma, né? Não precisa sair atropeladamente pra colocar tudo em um vídeo só. Vamos falar no próximo áudio, no próximo vídeo, sobre esse tema que é um tema relevantíssimo, que é 10 caminhos de transformação para o 8. Conhecer o próprio tipo no Enneagrama, começa o seu estudo no Enneagrama, não finaliza. Porque todo o caminho de volta para casa, de desenvolvimento, de integração do vício com a virtude, da personalidade com a essência, né, da parte terrena com a parte espiritual, tudo isso é o nosso objetivo de vida, desde que a gente tem acesso, né, tipo, subtipo, até o último dia da nossa vida. Então não tem pausa para autodesenvolvimento, não tem pausa para autoconhecimento. E o autoconhecimento por autoconhecimento, às vezes é melhor nem ter. Se você não tiver um desenvolvimento, talvez é melhor nem ter, que você vai virar uma dessas pessoas que a gente convive muito, que sabem de tudo, tem várias patentes, mas que são arrogantes, que não conseguem ter uma vida íntima satisfatória, sabe? E a gente percebe cada vez mais uma epidemia, né? De solidão, de isolamento, de depressão, de suicídio. E todas essas coisas, é óbvio que tem um monte de coisa, né? O ser humano é muito complexo, é um mosaico de complexidade. Mas o afastamento dos relacionamentos íntimos, sem sombra de dúvida, é uma das causas dos nossos adoecimentos. Então, não deixemos, né, nossa personalidade, as nossas inclinações negativas de personalidade, de instinto, de asa, do que for, nos afastar do que verdadeiramente a gente veio fazer por aqui. Meu beijo em cada um de vocês e até o próximo áudio, até o próximo vídeo, para a gente falar sobre caminhos de transformação para o tipo 8. Até mais!